Principais causas de insucessos no planejamento de manutenção. Isso é uma coisa que pesa bastante. Duplicidade de atribuições, quando há mais de um planejador, porém não é determinado quem é responsável por qual área ou máquina. Como diz aquele ditado, o cachorro com 2 donos morre de fome. Então, quando você tiver aí uma equipe de planejadores, é bom que cada um tenha uma divisão da fábrica para ele poder trabalhar, tá? Porque senão a informação fica truncada e aí às vezes um acha que fez, o outro não fez, no fim ninguém faz e aí fica 2 pessoas atacando uma máquina e uma máquina desprovida. Então, quando você tem duplicidade de atribuições nesse caso, é uma grande chance de insucesso. Narrativas de tarefas não são claras. Isso ocorre quando o planejador não busca com o solicitante da tarefa e os executantes as informações necessárias. Pode ocorrer ainda que o executante, agindo de má fé, não forneça as informações ao PCM. Pode acontecer, tá, pessoal? É aquilo que eu falei, o PCM ele tem que ter um bom relacionamento com os manutentores para que haja confiança e a informação circule de maneira correta. Da mesma forma, o planejador ele deve se informar com o pessoal e ter uma narrativa clara da atividade para que quando a pessoa for executar, ela saiba exatamente o que ela está fazendo. O planejador não está qualificado para o cargo. Normalmente, planejadores sem qualificação geram descréditos dos setores de planejamento. O planejador deve ter habilidade e perícia na função e formação técnica, para não ficar refém do conhecimento dos outros. Tá? Então, um planejador de manutenção ele tem que ter uma formação mínima técnica, ele deve conhecer de manutenção, ele não pode ser uma pessoa que não tenha noção de como funciona a manutenção, e ele tem que ter uma bagagem para saber o que é certo, o que é errado, o que leva mais tempo, menos tempo, os procedimentos estão corretos ou não corretos. Ele tem que ter a capacidade de pegar um plano de manutenção e poder revisar ele. Tá? E uma outra causa de insucesso é um planejador negligente. Com isso, a programação é feita de forma inadequada e o plano de trabalho fica mal feito. Mas cuidado! Antes de tomar qualquer atitude com relação ao planejador, verificar se a negligência não é transmitida pela gerência de manutenção. Então, às vezes você tem um gestor do PCM que não dá muita bola para planejamento e programação. Tá? Então, tem que cuidar se a negligência do planejador ela já não vem como uma determinação do gestor. Às vezes, uma má gestão forma um planejador ruim. Bom, pessoal, então falando aí em principais causas de insucesso no planejamento de manutenção, seguindo essa linha que a gente estava falando, né? Tempo de programação insuficiente. Então, há 2 fatores que podem implicar, né? Na falta de tempo para uma avaliação adequada das tarefas e, por consequência, de um bom planejamento. Então, o tempo entre a chegada da solicitação e o início do trabalho é pequeno. Tá? Às vezes não tem tempo hábil entre o que surgiu a demanda e você aí ter o início do trabalho. Às vezes o cronograma está muito apertado e não tem como você fazer uma programação muito boa. E o planejador está sobrecarregado. Às vezes você tem um analista cuidando de várias máquinas e um pessoal muito grande e, na verdade, você precisaria de 2 ou 3 e isso aí implica muito também. Então, a mão de obra de planejamento não é suficiente quando há sobrecarga, né, do planejador. Significa que há pouca gente para trabalhar. No planejamento, se a gente pegar a Brahman, eles dão ali que a razão ideal é de um planejador para 15 até 25 mantenedores, tá? Então, uma razão boa ali, segundo a Brahman, é que você tenha um planejador aí trabalhando para 15, no máximo 25 mantenedores. Principais causas de perda de produtividade na execução de manutenção, então são os executantes ficam esperando por peças ou instruções, tá? Quando o planejamento é negligente, as instruções não são bem descritas e muitas vezes se pula algumas etapas ignorando as necessidades de materiais, ferramentas e dispositivos. Quando essas informações são ignoradas, há falta de efetividade durante a execução. Todos os materiais devem estar dispostos para os executantes no instante que as tarefas são distribuídas. Tá? Então, o que acontece muitas vezes? Você tem ali uma programação e o cara vai executar, falta material,
falta ferramenta, é um serviço para 2 pessoas e está programado uma. E com esses tipos de erros, o planejamento vai perdendo a credibilidade. E chega um ponto que você vai fazer o planejamento, vai para a intervenção e o time fica ali esperando pelo líder ou pelo gestor, porque ele não confia na programação que ele está pegando. Isso é muito ruim mesmo. Falando ainda em principais causas de perda de produtividade na execução de manutenção, a gente fala de novo ali na questão da confiança do planejamento, tá, gente? Então, quando um planejamento é mal feito e se perde a confiança, o executor ele fica esperando uma orientação do líder dele, do encarregado, do supervisor de manutenção, porque ele entende que aquela pessoa ela tem uma visão melhor, uma visão maior do que o planejador que fez o planejamento ali da execução do serviço. Bom, pessoal, uma outra causa de insucesso, ali, de perda de produtividade na execução da manutenção, fala de novo na confiança ali, porque quando os supervisores executores revisam demais cada item, você tem dois motivos, né? Ou eles já perderam a confiança no PCM, que isso muitas vezes é irreversível, ou as regras da empresa ou da execução daquele trabalho são muito rígidas. Então, quando você tem esse segundo caso, é importantíssimo que o PCM ele já tenha revisado antes da execução todas as regras junto aos executores, ao técnico de segurança do trabalho, à produção, para que eles tenham a confiança que o planejamento foi bem feito, tá? Então isso é muito importante. Bom, agora vamos falar de coisa boa, né? Então vamos falar de fatores que aumentam a produtividade das tarefas ali, a produtividade na execução de tarefas, né? Então tem um pessoal motivado. Isso acontece por vários fatores cuja análise está um pouco fora desse assunto. Então, quando eu falo em um pessoal motivado, você tem um time de manutenção motivado. E não é só o PCM que vai motivar eles, tá, pessoal? Daí tem questão de cargos, salários, reconhecimentos, ambiente de trabalho, enfim, tem coisas que já não estão mais na nossa alçada. Tá? Descrição bem feita de tarefas. Isso ocorre quando há cooperação entre executantes, operadores e planejadores, tá? Para você ter uma atividade bem descrita, bem detalhada, você tem que ter visto ela principalmente com quem pediu para fazer e com o cara que vai fazer, mas também um cara que entenda. Isso é importante. Você tem que pegar um técnico que entenda do assunto, que já tenha feito a tarefa, que sabe o que está fazendo para poder te auxiliar nessa questão, tá? Peças e sobressalentes estão disponíveis para execução. Não adianta também eu colocar todas as peças ali à disposição e tal, e aí o cara chega para fazer, não é a correia, não é o rolamento, tem que estar bem detalhado, bem planejado e tem que ter sido comprada a peça certa, senão não adianta. Colaboração de todas as áreas de apoio. Isso ocorre quando há o respeito, a colaboração mútua e a parceria entre PCM e demais áreas da empresa. Vejam que isso está sendo repetido várias e várias vezes no treinamento. Isso é importante, pessoal. O PCM tem que ter essa parceria com todos os setores da empresa. O tempo atribuído é justo para a execução da tarefa. Não é nem demasiado, não é nem curto demais. Quando você programa uma pessoa para fazer uma atividade num tempo muito grande, muito demasiado, vai ocorrer que 2 situações. Ou ela vai executar a atividade e vai ficar dando nozinho, que a gente conhece, né? Porque o que eu tinha para fazer já fiz. Ou se for uma pessoa que tem a proatividade, ele vai terminar o que fez e vai atrás dos colegas para ver se pode ajudar em alguma coisa, tá? Só que, para efeitos de confiança no PCM, isso não é bom, porque eles vão ter uma visão de que você não sabe o que está fazendo. E isso não é legal para o PCM. Então é bom ter aquele tempinho ali, um tempo justo, um tempo bom, que ele não fique nem demasiado e nem faltando tempo para poder executar o serviço.